Há uma grande expectativa em relação ao que nós estamos fazendo aqui na RAPS. E nós temos que estar à altura das expectativas que o país precisa, seja elegendo líderes, seja atuando no campo da inovação social. Quais deveriam ser as funções ideais desse novo mundo em que haja um ecossistema em que o empreendedorismo e a construção de conhecimento institucional novo aconteça de forma disseminada? Como nós podemos testar esses empreendedorismos cívicos que dão certo para poder separar o joio do trigo? A verdade é que, hoje, nós temos poucas métricas ou réguas para poder medir e realmente avaliar quem é que está fazendo um bom trabalho, porque teve um impacto e merece o respeito e prestígio, inclusive econômico, e quem é que ainda não conseguiu acertar a mão. Como mapear e divulgar, dar transparência àquelas experiências cívicas de sucesso? Porque o que costuma acontecer, na falta de um cadastro que organize e jogue luz sobre quem são as Wendy Cops, os Joaquim Segundos do nosso mundo, a gente acaba, muitas vezes, criando um ambiente de empreendedorismo em que cada novo empreendedor é uma tentativa de reinventar a roda. E o que costuma acontecer no nosso mundo é que o sujeito quer ser empreendedor social ou cívico e fazer uma coisa nova, mas ele vai primeiro fazer o que 500 pessoas antes fizeram e não deu certo. Então, ter uma base que mostre não apenas quais são as experiências de sucesso, mas o que foi feito nessa experiência gerou esse sucesso, em outras palavras, um case que mostre relações ou relações causais, para a gente saber que na área de saúde, ou de sustentabilidade, ou de segurança, se eu organizar a minha comunidade desse jeito dá certo, daquele jeito não dá certo. Na ausência disso, nós não teremos um ambiente de empreendedorismo social que seja capaz de avançar na cidade. Ele continuará funcionado no nível de pouca sofisticação, em que cada pessoa tende a reinventar a roda com enorme desperdício de energia e com resultado questionável. Nesse país, no Brasil, hoje, a meu ver, é praticamente impossível conseguir dar uma escala no tempo que a gente deseja e que a população merece, sem que o Estado, de algum modo, opere, aproveitando e generalizando o resultado de sucesso dessas inovações sociais que foram provadas como sendo bem-sucedidas no Brasil. Quando a gente observa os dados da educação brasileira, que é uma área social, em que há um boom de empreendedores cívicos, de alunos do ITA, de outras áreas querendo se engajar, e talvez muitos de vocês aqui já sejam dessa área, a gente olha que no Estado brasileiro existem alguns municípios que são ilhas de excelência social. E quando a gente pergunta para ele, o que Elias, o nome dele, deu na cabeça, por que ele conseguiu, o que ele tem em mente quando ele cria isso, ele responde, uai, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar, rapaz, vocês não entendem. É assim, se tem uma sociedade, se metade das pessoas tem ebola e a metade não tem, a metade que tem ebola vai matar a metade que não tem. Se a gente quer um país que se desenvolva, a gente tem que criar as condições para que o benefício do nosso desenvolvimento econômico, de serviço de qualidade, cheguem ao restante. Porque senão, o restante vai se rebelar, protestar. Mesmo aquelas atividades virtuosas e de boa fé, de pessoas qualificadas, que estão ganhando dinheiro porque são empreendedores e têm uma ideia bacana e criar algo novo, que são empreendedores sociais e estão dispostos a fazer o bem, vão começar a ser deslegitimados, criticados, como elitistas, como preocupados apenas consigo mesmo e não com o país como um todo. Por isso é decisivo criar uma maneira de disseminar aquelas experiências de sucesso e de organizar a rede de colaboração para que essas experiências cheguem em boas partes do país. E eu espero que, quem sabe um dia, nós podemos vir aqui para ouvir e celebrar grandes artes cívicas de pessoas que reinventaram uma forma nova de estética que todos admiramos, mas que seja pacífica e de grande impacto social. Parabéns à RAPS, obrigado.
E o meu mote, confesso que o meu mote político foi muito difícil, porque é segurança pública. As pessoas leem segurança pública, polícia. Eu não sou polícia, eu sou menininha, então falar de segurança pública, muito difícil. Então, assim, a minha percepção que ficou é que se eu não for uma celebridade, se eu não estiver na televisão, eu não posso ser candidata, porque eu não vou conseguir atingir as pessoas. Isso é uma coisa ainda muito distante. É muito cansativo, é muito desgastante a campanha em si. Emocionalmente é desgastante. Por você ver, por você saber que, apesar da ilegalidade, o cara se elegeu, apesar de ser um negócio, então, assim, mudamos as pessoas, 40% no Congresso, mudamos as pessoas, mudamos os nomes, mas o perfil é o mesmo, é o filho do fulano, ainda é capitania hereditária. Nós estamos vivendo isso, né? Então, ainda é o poderio, sim, financeiro que elege, é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, para mim, pessoalmente, é gratificante, porque a minha neta de 2 anos, né, a minha filha até gravou no celular, ela falando, eu votei na vovó Alice. Então, assim, eu fico olhando para ela, né, para ela que eu quero fazer tudo isso que eu falo. Quando eu falo para ela, não é para ela individualmente, né, não sou egoísta, é para as futuras gerações. Então, eu sou empreendedora cívica nata, eu vou continuar sendo, não sei se serei candidata, porque eu não sei se eu vou ter estômago. Eu fiquei muito abalada com o que aconteceu com o candidato, que todo mundo já sabe. Para mim, mexeu comigo pensar que quase todos os presidentes aqui morrem, né? O brasileiro é sempre governado por vices, tem uma coisa muito estranha na política brasileira. Eu acho que, assim, a gente vai ter muitas décadas para reformar esse tecido, porque é o tecido, nós estamos impregnados. Mas, de qualquer forma, valeu a pena, assim, pelo desafio pessoal, pelo gosto mesmo. Deu para sentir que as pessoas estão muito desgostosas com relação à política, querem mudanças, não estão tão assim, ignorantes ou com relação a tudo que acontece. Pelo contrário, eles querem mudança, tá? É o que a gente muda com o voto ou vai na rua e faz. Tá? Então, muitos até falam, não, agora resolve, tem que ir na rua. Eu já escutei um monte de gente disso. Eu escutei várias pessoas que iam votar no Tiririca, também conversei com várias pessoas, e por quê? Eles falaram também por que estava votando no Tiririca. Né? E, bom, a experiência acabou sendo dessa maneira, e eu acabei tendo 2.455 votos. Né? Diferentemente da Alice, eu tive um pouco de ajuda de recurso financeiro. Os professores acabaram se reunindo lá e fizeram tipo uma vaquinha. Uma vaquinha que se 5 mil reais é um dinheiro para fazer isso, foi isso que eu recebi. E aí eu acabei utilizando material, porque eu tive material que veio, no caso de candidatos que era federal, e aí foi que era para distribuir. Na verdade, aquilo lá era o quê? Uma panfletagem de luxo que eles te dão, né? Porque você acaba divulgando o nome deles. Eu comecei a ficar observando tudo, o layout é tudo igual, de uma maneira, quando uma pessoa pega um santinho, né, de um candidato que está apoiando um e outro, no caso federal era o mesmo, a pessoa até que se confundia. Não, eu já peguei ali, não, o meu você não pegou, peguei sim, quando você vai olhar era a pessoa, né, que estava. Então, você vê assim que o layout, tudo é trabalhado para que você seja utilizado. Então, eu entrei consciente que eu estava sendo cota, eu estava entrando como cota, e no momento que as pessoas me davam material, eu também sabia que eu estava panfletando aquilo lá para a pessoa, divulgando o nome da outra, não o meu nome. Então, o dinheiro que eu recebi, eu acabei utilizando como material, tá? Material próprio, e eu acabei distribuindo isso daí. Então, eu usei tudo que me deram, tanto dos federais que me deram 2 federais que me deram, então eu acabei distribuindo de um lado de outro, e também o meu pessoal também acabou indo. Acabei de perguntar para mim como é que foi meus votos, eu não sei de onde veio. Se pegar o mapa lá, de ponta a ponta de São Paulo, pelo menos um voto em todas as zonas eleitorais eu tive. Então, eu tive alguns focos de votos, né? Então, na Zona Leste e Zona Norte e Zona Sul ali, quer dizer, onde eu moro, onde eu trabalho e onde eu tive um pouco de trabalho, onde minha mãe mora, minha família mora, onde eu cresci. Eu cresci na Zona Leste, trabalho na Zona Norte e moro na Zona Sul. Então veio o voto de tudo quanto é lado e acabou somando isso daí.
Então é isso, e no dia 3 a gente vai lançar, e a gente vai explicar melhor, até porque vocês também vão ser coordenadores de grupos, vocês também vão colocar, não é só a RAPS, né? A RAPS faz uma administração geral, mas todo mundo vai participar. Então a gente futuramente vai fazer vai deixar um documento que mostra como que como é feita, né? Toda essa coordenação desses grupos, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente, mas é bem didático. Quando vocês começarem a navegar, vocês vão ver que é super fácil. E a ideia é exatamente deixar esse trabalho em rede ainda mais fortalecido, né? Que faltava esse espaço. E agora tudo vai acontecer aqui. Então, é isso. Então, dia 3, na semana do dia 3, vocês já vão receber o convite para entrar na plataforma. Então, é isso. Escrever o projeto, tive a ajuda de muitas pessoas, e a gente fez o projeto, o Instituto Nossa Ilhéus nasceu. Eu já era presidente de outra instituição, viu? Há 3 anos, mas era uma instituição que nasceu apenas para se contrapor àquilo que estava sendo proposto. Mas não era esse o objetivo, porque ao longo do tempo eu conheci o Instituto Nossa São Paulo, conheci o plano de metas. Em 2 meses fizemos acontecer o plano de metas no município de Ilhéus. Foi uma loucura, ninguém acreditava. No primeiro encontro da rede nacional, da rede brasileira, eu fui convidada para fazer uma palestra, tomei um susto, porque quando cheguei lá só tinham 2 palestrantes. Um era eu, o outro era o Oded Grajev, e eu nem sabia direito quem era o Oded Grajev. Se eu soubesse antes, eu não teria não teria topado aquilo, né? E foi muito legal, porque isso me deixou muito mais à vontade, e aí eu fui me soltando aos poucos e aprendendo, e continuo aprendendo. É isso que tem acontecido. Quando o Instituto Nossa Ilhéus nasceu, vamos lá. As nossas linhas de atuação é monitoramento social, eu mudei porque controle social me lembra muito ditadura. Eu acho que a gente tem que usar a palavra monitoramento mesmo. Controle chega, não é de controle. Vamos monitorar. Educação para a cidadania, e isso naturalmente vai provocar um impacto em políticas públicas. É dessa forma que a gente começou a visualizar, entender, e sempre de forma coletiva, dentro do Instituto, com as pessoas que trabalham, é que a gente decide tudo isso. Controle social, o que é que a gente faz? O de olho na Câmara de Vereadores, que é isso que a gente vai falar aqui agora. Participação em conselhos de políticas públicas, sem ser conselheira. Para que as pessoas entendam a importância de que você, enquanto cidadão, você pode participar. Você não tem direito a voto, mas você pode influenciar o voto. E aí, quando as pessoas perguntam, você é conselheiro? Eu digo, não, e precisa? Não precisa ser. Porque os conselheiros, eles se fazem conselheiros para depois se venderem, criam dificuldade para ganhar facilidade e estarem a serviço dos governos. Então não adianta. Se você quer de fato fazer a mudança, você sequer precisa estar dentro. Você de fora, você pode monitorar e fazer as coisas acontecerem. E só vai acontecer a mudança se for dessa forma. E as pessoas que estiverem lá dentro, elas têm que estar realmente formadas enquanto cidadãos. Porque ninguém aqui é doutor, não. Todo mundo aqui é cidadão. Doutor você se faz depois. Especialista você vai ser em alguma coisa. Agora, o que de fato nós somos e temos que nos reconhecer é cidadãos e cidadãs. E é isso que tem que estar na consciência de cada um, e é dessa forma que a gente fala. E aqui é só para dizer que a gente já está multiplicando essa metodologia, né? Então, o movimento Nosso Uruçuca, que nasceu esse ano, que já está se institucionalizando também, Uruçuca, município vizinho a Ilhéus, já está fazendo um projeto que a gente sugeriu, que se chamasse Acompanhamento da Câmara de Vereadores e não de olho, para amenizar um pouco essa relação conflituosa que a gente já estava experimentando na nossa metodologia, né? Pode passar. Então, a gente está muito feliz de poder multiplicar e quer multiplicar para mais municípios. E além dessa multiplicação, a gente tem como objetivo também lançar um aplicativo para smartphone que ajude nesse monitoramento também, né? Então, a gente quer fazer alguma coisa parecida com alguns aplicativos que já existem hoje, né? Que você coloca observações sobre a cidade, reclamações, as pessoas se mobilizam em torno daquelas reclamações, mas que também tenha um banco de dados com o desempenho dos vereadores, né? Então, que você possa acompanhar esses relatórios. E como a metodologia é bem fácil de ser multiplicada, o nosso sonho é que a gente possa expandir esse projeto para o Brasil inteiro e que esse aplicativo tenha todos os vereadores do Brasil um dia. E a nossa cartilha, que também já existe, a gente lançou no ano passado, no semestre passado, encerrando o nosso semestre, uma cartilha que explica como monitorar o legislativo, né? Foi baseada nas experiências do Instituto Nossa Ilhéus desde a sua fundação,
e que foi elaborado pela Morgana, que foi uma das cofundadoras, que agora se afastou da organização e que está ajudando a gente mais com esse processo de sistematização mesmo. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vem trabalhando. É claro que os detalhes não dá para a gente falar em 20 minutos, mas, em linhas gerais, é isso. Foi assim que aconteceu. Estamos à disposição. Já tem gente interessada querendo ir lá para Ilhéus para aprender. Pode passar uma semana com a gente lá, que nós estamos à disposição para contribuir. Acho que essa experiência que eles vão passar, tudo bem que os 3 são aqui de São Paulo, mas eu acho que nesse momento político muito intenso que a gente está vivendo, ainda, né, a última semana de uma eleição surpreendente, cheia de altos e baixos, eu acho que um pouco dessa experiência que eles têm para falar de campanhas nacionais e aqui na cidade de São Paulo vai ajudar vocês. Depois a gente abre para diálogo. Tudo bem? Até o dia em que o Eduardo Campos morreu. E aí o grupo virou de cabeça para baixo, porque daí a principal ideia era a gente precisa eleger a Marina, porque a Marina é nossa candidata. Então, a primeira coisa que o grupo fez foi, a gente vai pegar o plano da Marina inteiro, vai dividir em grupos, em duplas, os 7 eixos, e a gente vai se aprofundar e a gente vai entender do que a gente está falando. Porque já que ela é a única que propôs um plano e a gente pode estudar esse plano, é isso que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, a minha dupla, a gente viu um dos eixos, que era o eixo 4, que era a qualidade de vida. Então, o que ela propõe para o Bolsa Família, como que ela vê saúde. E assim, eu nunca pararia para ver um plano de governo, sabe? Mas eu vi que era um negócio super legal, que assim, deu para entender. Era um plano que, enfim, tinha todas as suas limitações, mas muito interessante você pegar essa lição de casa para fazer. Eu, assistindo aquilo, conhecendo mais de perto essas pessoas, criei a ilusão. E hoje eu posso dizer que é a verdade de que é possível, sim, você fazer negócios, você está dentro de um ambiente onde as questões econômicas e financeiras, elas, de alguma forma, elas são preponderantes, porém, de forma a gerar um impacto social, a ser responsável ambientalmente e assim por diante. Então, de uma hora para outra, eu que nunca sempre me recusei a entrar numa campanha política, eu estava dentro da campanha política, dentro do núcleo onde era montada a campanha política. E aí tem várias coisas interessantes nessa experiência. Primeiro, eu acho que isso que eles fizeram, que eles prototiparam, para mim é o futuro das eleições, ou da forma de construir campanhas políticas no Brasil. No mundo, na verdade, isso já é praticado em outros lugares do mundo, no Brasil é uma novidade. O que é? Você tem o que eles chamam de elo nacional, que é o núcleo central da rede, que são os, né, vamos dizer assim, o Olimpo, né, são as pessoas que estão ao redor da Marina, enfim, tudo mais. Você tem um núcleo que gira ao redor desse, que é o núcleo que faz as coisas acontecerem, literalmente, né, toda essa parte de campanha de mídia, essa coisa toda, e você tem a borda. E a borda, para mim, cada vez mais vai ser o núcleo fundamental de qualquer campanha política. Aí, a gente falou muito nisso, assim, os candidatos vão ter que necessariamente saber criar a borda. O que é a borda? É o núcleo que fica na periferia da campanha, gente que é absolutamente apaixonada pela campanha, são os criativos, são as pessoas que fazem a conexão com a realidade, mas conseguem pegar dessa conexão com a realidade da rua, traz mensagens, traz ideias. Obrigado, Renato, obrigado, Ruth, obrigado, Mari. Acho que vocês percebem isso, para mim está muito claro até no pouco das experiências que eu tive em campanha também, nesse ano, a importância de empreendedores cívicos, tá? Na verdade, de empreendedores em campanhas políticas. Eu acho que esse conceito, né, esse nicho de atuação que a RAPS está trazendo para a política brasileira, para mim é fundamental. Quando eu comento por aí que a RAPS tem um grupo de empreendedores que tem suas ações locais, suas ações cívicas, que são públicas ou políticas, e que candidatos ou políticos podem se aliar e se apoiar, as pessoas param e falam assim, nossa, mas é mesmo, né? A gente, essa aliança é possível, né? E, na verdade, se vocês pensarem um pouquinho só no que eles comentaram aqui, uma campanha é um ato de empreendedorismo. Qualquer campanha política, ela é uma ação empreendedora. Então,
o conceito do empreendedorismo que a RAPS traz para a política, não só no conceito dos empreendedores cívicos, que são vocês, mas do empreendedorismo em geral, eu acho que é fundamental para esse novo modelo, seja com borda, seja em núcleos que esse momento, né, político brasileiro está pedindo. Se o empreendedor cívico de verdade é importante, a RAPS não é uma entidade que baixa e que resolve todos os problemas da política institucional. A RAPS são pessoas, das quais nós fazemos parte. Então, quando a gente fala RAPS, eu estou entendendo que a gente está se colocando esse desafio de falar assim, então, a RAPS deveria pensar, a RAPS somos nós. E esse somos nós, assim, acho que a gente também tem que levar em consideração que o fato de sermos empreendedores cívicos ou jovens RAPS, nós temos um monte de chapéus e um monte de coisa, nós somos fazedores. E como fazedores, a gente não tem mais tempo de colocar outras agendas. Então, o que faz mais sentido é a gente aproveitar a experiência e o lugar onde a gente tem para fazer os processos de transformação que a gente está propondo. A gente fez uma escolha de trabalhar na política institucional. Isso significa que é um projeto de longo prazo. Ninguém vai resolver o problema do Brasil ano que vem. E nem em 2016 e nem em 2018, mas cada passo que a gente dá, a gente avança para esse país que a gente quer. Então, o que a gente precisaria hoje fazer um pouco é, a partir de todas essas experiências que a gente ouviu, pensar um pouco quais são os próximos marcadores que a gente tem no Brasil, para a gente pensar, a partir do que a gente faz, como é que a gente pode contribuir para isso. Porque o empreendedor cívico, a gente não... Assim, qual que é o risco? Acho que o Renato traz uma discussão importante, que assim, essa coisa de fazer rede não é um negócio que a gente faz porque a gente acha que é legal. Uma rede, ela só se configura se ela tem se ela sente ou se esse espírito, ele está muito presente. Não é um processo forçado. Ninguém aqui vai fazer parte de uma rede porque a gente acha que todo mundo tem que ser uma rede. Então, esse processo, ele é natural e ele é decorrência de um processo de alinhamento, que a gente ainda não tem. Portanto, nós não conseguimos nos reconhecer como grupo e entender, inclusive, as diferenças que a gente tem, né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é, a gente tem uma coisa que é pensar, então, nessa rede, e aí as diferentes atuações, e a segunda é, se a gente está se propondo a trabalhar com a política institucional, qual é a contribuição que a gente vai dar? Então, se a gente pegar só aqui, nesse grupo, cada um tem uma expertise, então, sei lá, vou pegar o Daniel. Os voluntários, a discussão dos voluntários, por exemplo, a gente às vezes não conseguiu trazer mais pessoas para o grupo para apoiar os empreendedores, porque os líderes políticos não tinham uma estrutura para trabalhar com voluntariado. O problema não era as pessoas não quererem ser voluntários, eles não sabiam como fazer isso. Então você tem uma organização, que é o Atados, especializada em trabalhar e recrutar os voluntários, que poderia ser um ativo importantíssimo de como é que você gerencia voluntários. Então, isso, por exemplo, foi uma das questões. A gente pode pegar captação. Então, a gente pega a Ruth com uma experiência super importante, junto com o Stravis, de pensar como é que a gente ajuda as outras. Porque não é uma questão só para a RAPS. As organizações vivem isso. Então, né, a Socorro falou isso. Como é que a gente escolhe um tema tão difícil e faz as pessoas quererem investir na gente num negócio que é difícil? Quem vai pagar você para fazer isso? Então, assim, tem desafios que estão colocados para as instituições que, quando a gente resolver para a RAPS, isso vai, naturalmente, também ser um processo para a gente. Mas a gente precisa pensar do que a gente está falando, sem inventar. Porque eu acho que o que a gente foi fazendo até agora, e assim, a gente está indo para o 3º ano dos empreendedores cívicos. A gente precisa ter um processo mais estruturado de aprendizado do que foi 2013 para 2014, para que em 2015 a gente dê mais um passo. Que pode ser que ainda não seja o ideal, mas que vai ser melhor do que 2016, que aí a gente também não pode esquecer que a gente está falando de transformação do Brasil. As cidades, ninguém mora no estado, ninguém mora no país, as pessoas moram nas cidades. Se a cidade é um lugar de transformação, como é que a gente está pensando 2016 como horizonte? Ele é importantíssimo como lugar para a gente pensar esse novo passo que a gente vai dar. O quanto a gente está apropriado disso, o quanto a gente está olhando para essa discussão. E a gente tem várias coisas. Então, a Socorro, por exemplo, falou sobre a história do monitoramento e acompanhamento. Os caras e as caras foram eleitas, e agora? Né? Porque assim, não é que elegeu e aí está tudo certo. Então, assim, tem o processo do segundo turno ainda que a gente vai viver, tem o processo do monitoramento e acompanhamento, tem as eleições de 2016, tem o orçamento, tem todos esses processos,
Entendeu? Então, assim, tem todos esses processos. Então, assim, o que eu queria só deixar para a gente finalizar o dia é, a partir de tudo isso que a gente viveu, vamos para casa, dormir, pensar um pouco como é que cada um de nós, porque assim, gente, o nós só vai existir a partir de cada um de nós. Não existe o nós se não existe o um. Não existe defender o direito de todos se eu não defendo o direito de cada um. E é disso que a gente está falando. E esse lugar é o lugar onde a gente está como empreendedor cívico. Então, vamos para casa dormir um pouco com isso, cada um com a sua experiência, cada um que está aqui é extremamente importante para essa discussão acontecer, e a gente precisa dar um passo. A gente tem 2 documentos, então fica de lição de casa. Vocês lerem esses documentos, verem o que faz sentido, o que não faz, o que precisaria ser apropriado, que é o seguinte. Para 2015, os empreendedores cívicos têm 2 grandes objetivos. Um é a criação de uma rede, e aí, se é a rede, como é que a gente vai fazer essa rede acontecer sem que ela seja artificial? E um segundo é como é que a gente, com apoios e capacitação, fortalece as lideranças políticas institucionais. Que esse também é um pouco a partir do trabalho que cada um de nós faz, como é que a gente vai fazendo isso. Porque, assim, os momentos onde a gente está aqui, a gente está aqui. Quando a gente volta para as nossas casas e nossos trabalhos, a gente perde. Então, a gente não quer perder a inteligência coletiva que a gente tem aqui. É muito importante. Então, e também para fazer sentido. Senão, não tem, porque a gente é muito legal a gente se encontrar, porque a gente é bacana, mas tem que ser um pouco mais do que isso, né? Gente, obrigada, parabéns.